Olá, sejam bem-vindos, somos Eleni e Sérgio e no vídeo anterior passamos pela Letônia e Lituânia, países muito interessantes que realmente nos surpreenderam. Agora é hora de entrar na Polônia e a nossa primeira parada foi numa área de descanso num posto de gasolina, nada especial, mas um lugar perfeito para começar a conhecer o novo país. Dali seguimos para um encontro que já estava marcado há muito tempo. Seria a nossa primeira vez juntos pessoalmente, mas tínhamos certeza que ia ser muito legal. E encontrar brasileiros pelo mundo é como chegar em casa. Olha só que visita ilustre, chegou aqui. Demoraram só 8 anos para chegar aqui na Polônia de carro. Pessoal do projeto Mundo Cão. Ficar uns dias aqui em casa. Cortei, tá vendo aqui a MDF? Aqui é de MDF, você revestiu Tá gostando? Quando chegamos na Europa, o Igor mandou uma mensagem dizendo que tínhamos casa na Polônia. E nós avisamos, não chama não que a gente chega. Aqui também tem Olha, temos visita aí lá eu pus o hoje. aquecedor. Essa Aí eu aqui fiz... É a Sandinha. do pra dentro, né? Aí agora que a gente tava na Inglaterra. Com o carro já guardado na garagem, enquanto o Igor foi trabalhar, nós já tomamos conta da cozinha. Afinal de contas, no estilo do Brasil, conversa boa tem que ser em volta da mesa. Oi, Sambinha. Estou aqui fazendo um escondidinho. Vou fazer um escondidinho de abóbora com meu linguição polaco. Que do bom. Esse é defumado daquele que olha. Daquela. Não, Sandra, isso é pra gente. Não, não Depois pode. Você pode tirar um pedacinho, se puder. Estamos aqui na casa do nosso amiguinho Igor, brasileiro, que mora aqui na Polônia. E estamos aqui fazendo uma comidinha pra gente aproveitar junto. Eu e a Samba, de cara, já éramos as melhores amigas. Juro que eu não dei nenhum pedacinho de linguiça pra ela. Acho que com uns dias a mais eu convenci a Samba a ir embora com a gente. Já tá proficiente. Quer levar pra viajar, Sérgio? Demorou, já tá aqui já. Já tá pronta. Quer viajar, nega? Quer viajar de Land Rover? Ah, hop, desce. Aí, pro pessoal que não conhece, aquele ali é o Serjão. A Eleni tá aqui, conversando com a vizinha. Estamos aqui brincando com a Samba. E amanhã, talvez eu vou fazer um vídeo de um tour no carro deles. Vou mostrar tudo lá dentro, todas as modificações que eles fizeram. Hoje a gente vai contar as histórias de viagem aí, tomar um vinho. Infelizmente a Maia tá visitando a irmã dela na Inglaterra e vai perder o bate-papo. O vídeo do tour que ele fez do nosso carro está aqui no canal e no canal Odisseia Mundana. O Igor e a mulher dele, Maia, que é polonesa, também adoram viajar. E tem muita coisa bacana no canal deles. Ele também postou o vídeo de um bate-papo bem descontraído que nós tivemos e eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Não se esqueçam de dar uma olhada. Odisseia Mundana. O Igor adora viver na Polônia e fez questão de levar a gente para fazer um tour. E nós tivemos o maior prazer de ir com ele. Andar com quem conhece é muito mais interessante e prazeroso. Além dos pontos turísticos, sempre tem aqueles cantinhos que só quem vive no lugar conhece. E o melhor, levou a gente para comer aquela comidinha típica bem boa e baratinha. E como todo viajante tem no sangue economizar e reaproveitar, olha lá! Achei a galera que combina comigo, que gosta de reaproveitar lixo. Não é lixo não, é reciclagem. Esse aqui é melhor. Já tá cortadinho também, já tá mais cortadinho. Também embaixo ele é emborrachado, parece. Ó. Cara, eu acho que acham inteiro aqui, né? Mais um ponto em comum entre nós. O tapetinho ficou perfeito no nosso carro. Demorou. Eu gostei mais daquele outro. Olha essa safada dormindo aqui comigo. Eu tento levantar, o que ela faz? Rosna. E é claro que o adesivo deles tinha que ir para o nosso hall da fama,
para estarem sempre coladinhos com a gente. Bonitinho, né? O Igor se transformou num amigão. Recebeu a gente como irmãos na casa dele. Parecia que éramos amigos desde sempre. Ser recebido assim, logo de cara num país, faz toda a diferença. Nós costumamos dizer que as pessoas que conhecemos fazem a beleza do lugar. Agora é só viajar mais um pouquinho para confirmar que a Polônia é nota 10. Nessa bonita parada, aproveitamos para instalar nosso sistema Froli, que recebemos da empresa lá na casa do Igor, já preparando a nossa casinha para o inverno para resolver o nosso problema de umidade no colchão. Inclusive tem um vídeo completo aqui, que também vou deixar o link na descrição. Tudo organizado e de cama nova, hora de deixar esse acampamento delicioso no parque, porque já estávamos prontos para ir conhecer um lugar lindo. Zalipi não é um lugar muito turístico. Tempos atrás eu vi a foto de uma senhorinha pintando sua casa e descobri que era na Polônia, precisamente em Zalipi. A maioria das casas são pintadas com esse padrão floral tipicamente polonês e normalmente essa arte está na mão das mulheres. Delicadeza e criatividade que passa de geração em geração. Aqui é no museu, mostrando as aulas. Olha que graça! Czy w waszych domach jest zwyczaj malowania kwiatów? W moim domu jest zwyczaj malowania kwiatów. Foi aqui que elas começaram a pintar. Lá dentro está sendo aula, não pode filmar lá dentro, mas com a coisa mais linda, as senhorinhas pintando. Olha, se eu morasse aqui eu ia aprender essas pinturas. E agora ela deu um mapa pra gente ver as melhores pinturas que tem aqui na cidadezinha, na igreja. Então vamos lá olhar. Que bonito, Sérgio! A pequena vila rural, se não for a mais bonita da Polônia, com certeza é a mais alegre e colorida. Além de estar colorido por causa das casas, é ar puro, monte de flor, cheio de árvore. Não sei. O poço, a bicicleta, tudo pintadinho. É um relógio que tem aí? Olha lá. Vamos ver. 11, sei lá. 11h10, 11h20, 11h20 mais ou menos. Lembra quando é às 5h30, 6 horas, a árvore tampa. Pois é, que barato. Eu ainda não descobri que é aqui. Eu acho que é uma escola, porque eu tô escutando tanta criança. Vou lá dar uma olhada. Ah, era uma excursão, por isso que eu tava escutando tanta criança. Olha esses loirinhos, que coisa mais linda. Entramos e descobrimos que a Casa das Mulheres Pintoras é um lugar muito importante em Zalipi. A tradição começou quando algumas mulheres resolveram pintar suas casas para esconder a fuligem dos fogões a lenha. Até que alguém teve a ideia de pintar as flores e daí em diante nunca pararam. Mesmo durante a Segunda Guerra e tantos outros problemas que a Polônia enfrentou, a atividade prosseguiu e cobrir a Casa de Flores servia como uma terapia, que acabou se transformando em patrimônio artesanal da vila. Cursos, concursos e festivais são organizados para manter viva essa linda tradição. É muita delicadeza, gente. É a coisa mais linda isso aqui. Acho que teve algum evento, algum chá, alguma coisa. Ela está terminando de limpar. Olha o teatrinho. Thank you. And you? Os moradores abrem as portas das suas casas para os visitantes. Alguns vendem artesanatos, contam suas histórias de vida, mas sempre com um sorriso no rosto. A Paulina estava me mostrando esse livro lindo que a mãe dela fez. Eu não entendi se a mãe já faleceu. A casa inteira é pintada, olha. Ela pintava com a mãe.
Ela é bem jovenzinha, você vê que a mãe começou. Olha, ela pinta roupa. Nenhuma casa é igual à outra. Móveis, utensílios de cozinha, a casinha do cachorro, dentro e fora das casas, tudo é decorado. Uma criatividade que não tem fim. Na Polônia tem muitas igrejas e uma parada obrigatória em Zalipi é a igrejinha de São José, que à primeira vista parece comum, mas é especial e única. No mesmo estilo das casas da cidade, a capela é quase uma obra de arte. Nas paredes, os tapetes, toalhas, até na batina do padre estão estampados os delicados padrões florais. Tudo feito com muito amor e dedicação. Mais de 90% dos polacos são católicos. Lembrando que o Papa mais querido de todos os tempos, o João Paulo II, saiu daqui. Muito bonitinha a igreja, adoramos a cidadezinha, valeu a pena vir até aqui. E agora nós vamos para Cracóvia, que dizem que é lindíssima e muita coisa aconteceu por lá. Cracóvia. Como que fala em polonês? Em polonês é polonês. difícil. Não sei. Nos arredores do Castelo Wawel, acho que é assim que fala em polonês, estão as atrações mais populares para os turistas. Além dos tickets para conhecer o castelo e a Gruta do Dragão, quem quiser pode pagar para entrar na catedral. Com tanta igreja na Polônia, nós achamos desnecessário. Sendo católico ou não, uma vez em Cracóvia é impossível não se interessar pela trajetória de Karol Wojtyła, que apesar de ter nascido numa pequena cidade a 50 quilômetros de distância, foi na Cracóvia que ele se tornou padre, bispo, arcebispo, cardeal, até ser nomeado o Papa João Paulo II. Karol Wojtyła se destacou pelo seu carisma e a sua proximidade com os fiéis. Falava vários idiomas e visitou 129 países. Foi o Papa que mais buscou a boa relação entre diferentes religiões e teve papel fundamental na queda do comunismo na Europa Oriental. Depois da sua morte, em 2005, foi canonizado e declarado santo por ter curado uma freira com mal de Parkinson. Teve o terceiro maior pontificado da história, que durou mais de 26 anos. Cracóvia está no sul da Polônia. É a antiga capital e foi sede da realeza no passado. Diferente da atual capital Varsóvia, onde estivemos lá na casa do Igor, seu centro histórico se manteve intacto depois dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco e continua sendo uma das cidades mais importantes e bonitas do país. A Praça do Mercado é o espaço público mais importante da Cracóvia. Aí está a Basílica, alguns museus e marcos que fazem parte da memória histórica da Polônia e do mundo. É uma das maiores praças medievais da Europa e foi projetada inicialmente para o comércio, mas durante séculos aconteceu de tudo por aí. Execuções públicas, cerimônias reais, confrontos e durante a ocupação nazista, monumentos importantes foram destruídos e a praça foi nomeada como Adolf Hitler Platz. Mas essa mesma praça também teve papel importante na superação da decadência econômica pós-guerra e do período soviético. Em 2013, chegou a ser considerada a mais bonita do mundo pelo guia Lonely Planet. E quando bate a fome, opção de coisa boa para comer não falta. Se tem uma coisa que polaco entende, é de comer bem. Nessas andanças, impossível não provar um chimney cake, que não é originário da Polônia, mas virou mania em todos os países da Europa Oriental. Aff, como deixar de provar um? Impossível. Isso tá bom demais!
É impossível visitar a Polônia e não reviver o passado dos milhões de judeus vítimas do Holocausto. E o bairro judeu conta muito desses tempos sombrios. Nos cemitérios estão os túmulos de grandes rabinos e as sinagogas são importantes pontos de interesse do bairro, destino de peregrinação de judeus ortodoxos do mundo inteiro. Muitos colonos, fugindo da perseguição religiosa, chegaram na Polônia. Só na Cracóvia, antes da Segunda Guerra Mundial, eram cerca de 70 mil pessoas. Invadida em 1939, se tornou a capital do governo geral nazista alemão, confiscando bens e negócios dos judeus, que passaram a viver em condições subhumanas. O filme A Lista de Schindler foi baseado na história real de Oskar Schindler, que era membro do Partido Nazista, montou uma fábrica para usar a mão de obra dos judeus, mas acabou criando empatia pelos seus funcionários, usou sua influência e salvou aproximadamente 1.100 judeus da morte nos campos de concentração. Hoje o que se vê é uma Cracóvia viva, carismática, tão linda quanto esse fim de tarde. Mas esse foi o caminho que milhares de pessoas percorreram pela última vez na vida. Um caminho para o maior genocídio da história, que só dá para ter real dimensão quando visto de perto. No primeiro dia que entramos na Polônia, o Museu Treblinka estava bem no nosso trajeto. Somente nesse campo de extermínio, aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram. Caminhar entre as pedras que representam essas vidas perdidas provoca emoções estranhas. Da chegada no trem, enganados, essas pessoas eram conduzidas diretamente para as câmaras de gás. E 40 minutos depois, homens, mulheres e crianças já estavam enterrados em gigantes valas comuns. Aqui começamos a ver com nossos próprios olhos que a maldade humana realmente não tem limites. A menos de 70 quilômetros de distância da Cracóvia está o que foi o maior campo de extermínio da história. Auschwitz foi criado pelo partido de Hitler depois da Segunda Guerra. Seguindo um padrão que já era usado na Alemanha, os campos de concentração serviam para aprisionar pessoas consideradas indesejáveis, como homossexuais, adversários políticos e principalmente de diferentes religiões. Na ideologia nazista, a limpeza racial era um ponto crucial, já que consideravam a Alemanha superior e acreditavam ter direito às nações piores, para aumentar o território alemão. A princípio, Auschwitz foi criado para aliviar a superlotação das prisões, até começarem a deportar famílias inteiras. A frase "o trabalho liberta", usada em vários portões de campos de concentração, confirmava o que essas pessoas acreditavam até chegarem, que encontrariam trabalho e um recomeço. Na entrada do portão de Auschwitz, eram recebidas pela orquestra do campo, e essa já tinha a função de organizar as pessoas em marcha para os diferentes blocos. A partir daí, eram encaminhadas para o trabalho escravo, ações para acelerar a mortalidade, a infertilidade e o objetivo final, chegar ao extermínio total dos povos do Oriente. Os judeus eram o alvo principal. Durante os quase 5 anos de atividades, no mínimo 1,3 milhão de pessoas foram deportadas para Auschwitz. Entre elas, cerca de 232 mil crianças e adolescentes. Dessas, um pouco mais de 700 alcançaram a liberdade. Na chegada, todos eram obrigados a ficarem nus e encaminhados para as salas de banho. Pessoas com deficiências visíveis, inaptas ao trabalho e mulheres grávidas eram enviadas diretamente para as câmaras de gás disfarçadas de banheiros e cheias de cianeto. Todos os pertences eram recolhidos: dinheiro, joias, roupas, pilhas de sapatos, óculos e outros pertences foram usados como prova dos crimes. Todos os prisioneiros tinham os cabelos cortados e armazenados para ser usado como matéria-prima. Das mulheres, eram especialmente embalados e vendidos para empresas de tecidos alemãs. O hospital tinha a função de esterilizar mulheres, experimentar novos medicamentos, contaminar as pessoas para saber o tempo de incubação das doenças e, quando mutilados e doentes, eram executados com injeção letal. No paredão da morte do pátio do Bloco 11, mais de 5.000 pessoas foram fuziladas. Pessoas envolvidas em movimentos de resistência, fugitivos recapturados. O Bloco 11 era uma espécie de tribunal e prisão do campo, onde todo tipo de atrocidade foi cometida.
Nesse prédio existiam salas que pessoas morriam de fome, celas minúsculas onde os prisioneiros passavam dias em pé sem luz e pouco ar. Provavelmente chegar no quarto onde tinham que se despir para ir para o paredão era um momento de alívio. A forca coletiva ficava junto à Praça da Formatura, onde todos os dias acontecia a contagem dos prisioneiros. Exaustos e desnutridos, passavam horas de pé para presenciar a execução de até 12 pessoas ao mesmo tempo, como punição por tentativas de fuga e desrespeito aos guardas. Em Auschwitz, tudo parece saído de um filme de terror, mas para nós, esse foi um dos edifícios mais impactantes. Dentro da câmara de gás é possível sentir o ambiente pesado do horror que milhares de pessoas viveram ali. As paredes carregam as marcas do sofrimento. E o crematório, que representa o final de muitas vidas, vai além disso. Os próprios prisioneiros, que seriam as próximas vítimas, tinham que executar o trabalho de jogar pilhas de cadáveres para dentro do forno. Essa foi uma das formas mais covardes de matar essas pessoas, mesmo antes delas morrerem. Com o cair da noite, a sensação de estar nesse lugar foi ainda mais impressionante. O que hoje é silêncio e calmaria foi o inferno para milhares de pessoas. As entradas do memorial dão direito a conhecer Auschwitz II-Birkenau, que está a 3 quilômetros de distância. A vila polaca de Brzezinka, que foi tomada dos seus habitantes, se transformou no maior campo de concentração para prisioneiros. No portão principal de Birkenau está a entrada da rampa ferroviária, que era o principal meio de transporte para fazer as deportações. Durante seu maior fluxo, em 1944, contava com 69 mil judeus, 13 mil polacos e 8 mil pessoas de outras nacionalidades. Também foi o maior centro de extermínio de judeus. Somente em Birkenau, aproximadamente 1 milhão deles foram assassinados. Da rampa, os que não serviam para o trabalho imediatamente eram encaminhados para a morte. Estrategicamente construídas para simplificar o extermínio em massa, esse campo contava com 4 câmaras de gás em conjunto com os crematórios. As cinzas eram carregadas em caminhões e jogadas no rio Vístula. Até hoje existem vestígios de cinzas humanas na área dos crematórios em Birkenau. Quando os campos de concentração foram invadidos pelas tropas soviéticas, na tentativa de apagar as provas dos crimes, os nazistas explodiram os complexos e incendiaram barracões. Durante as atividades em Birkenau, os alojamentos foram superlotados. Uma cama normalmente era ocupada por até 10 pessoas, que dividiam um único cobertor. Os banheiros e todas as outras instalações tinham condições precárias, infestadas de ratos, piolhos, epidemias e doenças contagiosas. Mulheres e crianças sofriam todo tipo de abuso. E a fome também matou muito em Birkenau. Depois da libertação, muitos sobreviventes custaram acreditar que realmente estavam livres. 6 milhões de pessoas, entre judeus e outras minorias, foram assassinadas durante o Holocausto. Amanhã fico triste, hoje não. Hoje fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo: amanhã fico triste, hoje não. Para hoje e todos os outros dias. Esse pensamento foi encontrado na parede de um dormitório infantil no campo de extermínio Auschwitz. Não era com esse tempo que a gente queria ter chego aqui em Zakopane. Choveu a noite inteirinha. Não importa, com chuva, sem chuva, nós vamos passear, conhecer o centro da cidade. Faz um tchauzinho aqui, Serginho. Zakopane é uma daquelas cidades de montanha bem bonitinhas, que está bem no sul da Polônia. Popular pelos resorts, termas e esportes de inverno. Pelos queijos lindos e defumados também. A cadeia de montanhas Tatra, que faz fronteira com a Eslováquia, é um dos maiores atrativos de Zakopane. Base para quem busca caminhadas, pontos de escalada e estações de esqui no inverno. Onde dormimos ainda não tinha neve, só encontramos essa fabriquinha de queijo. Eu comprei um queijinho dela, ela me deu um monte de outros para experimentar. Tudo bem artesanal, limpo. Esse certeza que é fresco. Quando eu entrei aqui, eles estavam espremendo os queijos lá na casinha, lá fora. Assim nos despedimos da querida Polônia.
Tchau, Polônia! Oi, Eslováquia! Claro que sim! Eslovensko. Eslovensko. É isso aí. 50, 90, 130, 90. Mais um pra conta, né, Serginho? É gostoso viajar pela Polônia, viu? Adoramos o país, excelente! Logo, logo te mostramos um pouquinho da Eslováquia. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!